E outra, que é outro mito, né, dos estudos. Queria que você falasse um pouco sobre pirâmide e cone de aprendizagem. São coisas distintas, né? Pirâmide da aprendizagem e o cone da aprendizagem. Eu trouxe até um material aqui pra gente falar disso. Tem ilustração. Qual que você vai falar primeiro? O Vou cone? falar do cone, se vocês puderem pôr aí na tela. Colocou o cone. Tá lá? Tá lá. Beleza. Normalmente aqui, cone, pirâmide de aprendizado. Vamos pegar pirâmide de aprendizado de maneira geral. É quase que uma verdade absoluta aqui no Brasil. Ninguém questiona, todo mundo acha bonito. Se você entrar hoje em rede social, no Google, YouTube, jogar lá pirâmide do aprendizado, o que aparece de gente dando explicação dessa pirâmide. Inclusive, para vocês terem uma ideia, quando eu estava pesquisando para escrever o livro, que eu trato sobre pirâmide do aprendizado também nela, eu achei até tese de doutorado e dissertação de mestrado justificando algo com base na pirâmide de aprendizado. Achei também, tem um instituto de educação aqui do Brasil, que inclusive é um dos maiores do Brasil. Você entra lá no site, logo assim, quase quando tem aquele, você entra no site, quem somos, ou quais nossos objetivos no site da empresa lá, que é um instituto de educação bem famoso, aqui do Brasil, eles colocam lá, nós daqui do Instituto de Educação, mais ou menos assim, nós no Instituto de Educação ensinamos e utilizamos aqui como base das práticas pedagógicas, das consultorias que fazemos, a pirâmide de aprendizado do William Glaser. Então, nós estamos falando assim, um instituto dos mais famosos do Brasil, pedagogos de maneira geral, muitos usam a pirâmide do aprendizado. Concurseiro também usa, né? De algum modo eu já vi concurseiro usando, tirando a base ali, aqueles fundamentos. Mas agora vamos à verdade. Todo mundo acha que existe essa tal pirâmide do aprendizado. Os pesquisadores nos Estados Unidos foram pesquisar melhor sobre essa tal pirâmide do aprendizado. Tem como colocar na tela aí a imagem, uma coloridinha, que é essa aqui? Vejam bem, aí está a imagem na tela colorida. Vejam bem, primeiro problema, quando você olha assim para uma pirâmide do aprendizado, vejam que existem números extremamente redondos, né? Assim, quando você lê, segundo a pirâmide do aprendizado, você aprende 10%. Quando você escuta, 20%. Quando você vê, 30%. E por aí vai. Quando você pratica, 80%. E depois ensinar os outros lá, 95%. Cientificamente falando, para quem lida com pesquisa igual eu, a gente já fica um pouco desconfiado, porque assim, não tem nenhum número assim, 12, 13, quebrado, 17, né? Meio que assim, meio que redondo, sabe? É até habitual em pesquisa científica, isso aí é até válido, quando um número dá tipo assim, 9,9 aí arredonda para 10, entendeu? Isso aí acontece mesmo em dados científicos, mas assim, não tem esses dados tão redondos assim, por que não deu, por exemplo, 53%? Entendeu? Não, os números são extremamente redondos, assim, o que já causa certa estranheza. Essa primeira coisa. Segunda coisa, quando eu fui pesquisar a respeito da pirâmide do aprendizado, é porque eu achei várias pirâmides. E aí, algumas têm variação. Como assim variação? Tem gente que tem pirâmide que aparece na internet, que o ato de ler, essa que estava na tela agora, consta que o ato de ler gera 10% de melhora. Outras já aparece constante 5%. Tem outras pirâmides que aparecem ensinar os outros, de acordo com William Glaser, gera 95% de aprendizado. Outras já falam que é 90%. Então, quando você começa a ver isso, você começa a ver assim, poxa, não está batendo, tem alguma coisa errada. Aí, para mim, aí já começou. Quando eu comecei a pesquisar a respeito do assunto, eu vi que alguma coisa estava errada. E aí achei várias pesquisas nos Estados Unidos, pesquisadores dos Estados Unidos tentaram entender melhor essa pirâmide. Pô, se essa pirâmide é tão legal, ainda mais quando ela aparece colorida na internet, né? Tão bonita, aquele trem todo colorido e tal. Chama a atenção, né, de quem vê. Aí os pesquisadores foram tentar descobrir quem, de fato, ou se alguém fez essa pirâmide do aprendizado. E eles, ao longo das pesquisas dos últimos anos, pesquisadores, eles acharam vários pesquisadores, vários educadores
que supostamente teriam criado e fundamentado a pesquisa a pirâmide do aprendizado. Aqui no Brasil, de maneira geral, normalmente quando as pessoas escrevem sobre pirâmide de aprendizado, elas dizem que foi ou Edgar Dale, que fez a pirâmide, ou William Glaze. Então, aqui no Brasil, gira em torno desses dois. Lá nos Estados Unidos, os pesquisadores acharam outros além desses, que supostamente teriam inventado essa pirâmide coloridinha aí que aparece pra gente tudo quanto é lugar na internet. Aqui no Brasil, gira em torno desses dois. Lá nos Estados Unidos também esses dois estavam na lista, além de outros, né? Aqui no Brasil, basicamente, a gente só acha esses dois. E aí os pesquisadores foram olhar. Normalmente o pessoal diz que a pirâmide de aprendizado, inicialmente, começou falando que quem tinha criado foi o Edgar Dale, lá nos Estados Unidos. E aí foram ver, o Edgar Dale escreveu um livro chamado Métodos Audiovisuais no Ensino. Dentro desse livro, né, ele publicou esse livro, tem 3 edições, 1946, 1954 e 1969. Esse livro do Edgar Dale tem 3 edições. Lá no livro do Edgar Dale, o pesquisador falou, pô, já que a pirâmide está aqui, todo mundo está falando que ele fez, está no livro, vamos comprar o livro, vamos ver. Foram pesquisar os livros, não acharam nenhuma pirâmide nos livros do Edgar Dale. Ótimo. O que tem lá no livro? Se puder pôr a imagem a pretinho, aquela imagem, isso, lá no livro do Edgar Dale, na verdade, não tem uma pirâmide de aprendizado. Tem essa imagem que está na tela, que eu estou com ela aqui, que na verdade é um cone da experiência. O Edgar Dale foi um educador americano e ele criou um cone da experiência, que são métodos possíveis de aprendizado. Não tem nada a ver com hierarquia de aprendizado ou que você aprende mais fazendo uma coisa ou outra. Ele fez um cone da experiência, que ele denominou de cone da experiência, e lá ele delimita os métodos possíveis de aprendizado. Ele coloca lá, por exemplo, no topo, símbolos verbais. Você pode aprender por símbolos verbais, por símbolos visuais, por meio da televisão educativa. Ou seja, ele coloca as formas que você pode aprender. Não existe no livro do Dale nenhum número, quando ele fala do cone da experiência, não tem nenhum número, ou seja, não tem nada de 10%, 20%, e muito menos essa porcentagem em si. Inclusive, no livro dele, ele faz questão de mencionar de maneira categórica de que a base da pirâmide ela não sobrepõe ao topo, que o topo não sobrepõe à base, ou seja, que não há uma hierarquia das formas de aprendizagem. Aquilo ali ele criou esse cone da experiência simplesmente para demonstrar visualmente, por meio de uma imagem, as formas possíveis de aprendizagem. Simplesmente isso. E aí os pesquisadores foram tentar pesquisar mais a respeito e não descobriram exatamente a fonte. Mas em algum momento da história, alguém perverteu este cone da experiência do Edgar Dale, inseriu neste cone que haveria uma hierarquia de aprendizagem, colocou números e ainda colocou porcentagens em relação a esses números. Alguém simplesmente, vamos dizer assim, fraudou o cone de experiência dele. Não se sabe, os pesquisadores tentaram achar a origem de onde começou e quem foi, não conseguiram descobrir, mas simplesmente perverteram completamente o cone da experiência. Para piorar, tem um instituto, né, que é o Instituto um dos mais famosos que tinha, o Instituto de Psicologia Comportamental nos Estados Unidos, que é o NTL. O NTL, durante anos, ficou muito famoso lá nos Estados Unidos, esse instituto, porque eles diziam que usavam a pirâmide de aprendizado para melhorar o rendimento intelectual das pessoas. E dava consultorias, assim, o instituto... assim, ultra renomado, ganharam muito dinheiro com base nisso. Os pesquisadores foram, como eu disse na obra do Edgar Dale, nas 3 edições dele, não acharam nada, só tinha um cone da experiência, não tinha números, não tinha porcentagem. Os pesquisadores mandaram um e-mail lá para o NTL, pesquisadores renomados dos Estados Unidos. Falou, estou vendo aqui no site de vocês são inclusive famosos por isso, vocês usam uma pirâmide de aprendizado. Tem como vocês mandarem para a gente uma explicação a respeito, um dado sobre isso? O que vocês podem dizer? Vocês usam o que? Edgar Dale, William Glaze? O que é? Manda uma explicação para a gente.
De maneira escrita, por e-mail, de maneira escrita, os pesquisadores responderam: nós aqui no Instituto usamos a pirâmide de aprendizagem que está lá no livro do Edgar Dale, na edição de 1954, que é a que eu falei, ele tem 3 edições. Está lá na edição de 1954. Nós usamos a pirâmide dele. Só que, como eu disse, no livro do Edgar Dale não tem absolutamente nenhuma pirâmide. Então, a primeira mentira. Aí, a segunda, aí eles responderam no e-mail assim: nós usamos como base, durante um tempo, essa pirâmide. De modo secundário, hoje, nós não usamos mais essa pirâmide que está lá na obra do Edgar Dale. Agora nós usamos a própria pirâmide nossa. E a pirâmide deles lá tem uma pequena variação nessas porcentagens. Se você for lá no Instituto, lá, olhar no site do NTL, tem uma pequena variação na porcentagem. Aí eles dizem assim: nós aqui do Instituto fizemos uma pesquisa que é a que fundamenta essa nossa pirâmide. Nós não estamos usando mais a do Edgar Dale. Já usamos por um tempo, mas agora não estamos. Pesquisadores responderam o e-mail. Vocês podem mandar essa pesquisa para a gente averiguar, então, como que vocês chegaram nesse levantamento, como que vocês chegaram nesse dado? Outro e-mail do NTL respondendo os pesquisadores. Infelizmente, com o passar dos anos, nossa pesquisa sumiu. Nós não temos mais nenhuma cópia nos arquivos. Não tem base. Sumiu o Ou pendrive. seja, um instituto dos mais famosos dos Estados Unidos que usavam isso, simplesmente fraudaram o negócio. Não tem nenhum fundamento. Aí o que os pesquisadores fizeram? Publicaram esses e-mails com essa crítica nas revistas nos Estados Unidos, jornais, simplesmente assim, queimou o filme. Era um dos institutos mais famosos dos Estados Unidos, simplesmente queimou o filme. O instituto existe até hoje, está lá funcionando, não sei nem o que eles estão usando hoje, mas, assim, queimou o filme. Então, assim, a primeira mentira educacional que os pesquisadores descobriram é que o Edgar Dale, na verdade, nunca fez absolutamente nenhuma pirâmide. Se tiver como colocar aí de novo, a pirâmide preta, a pretinha, note que, inclusive, o cone da experiência do Edgar Dale, ele tem mais divisões do que a que seria a pirâmide do aprendizado. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A pirâmide do aprendizado, suposta pirâmide do aprendizado, tem 7, vamos dizer, 7 cortes, 7 camadas. A do Edgar Dale tem mais, ou seja, nem a quantidade de camadas do negócio bate, entendeu? Não tem absolutamente nenhum fundamento. E aí sobra o quê? Sobra a pirâmide, supostamente, do William Glaze. Só que é pior ainda, se tiver como colocar a imagem colorida aí, por favor. Normalmente aqui no Brasil, principalmente na internet, quando você coloca lá pirâmide do aprendizagem, aparece em atribuição de maneira secundária Edgar Dale, mas de maneira prioritária William Glaze. Que é essa coloridinha aí, ó. Essa está sem o nome do William Glaze, mas normalmente o pessoal até coloca pirâmide de aprendizagem do William Glaze. Pesquisadores foram atrás também. Falou, opa, William Glaze? Aí o William Glaze era um psiquiatra norte-americano, escreveu alguns livros, foram atrás. Ao contrário do Edgar Dale, que eu acabei de mostrar, o Edgar Dale, pelo menos no livro do Edgar Dale, tinha um cone. No caso do William Glaze, nem cone tem, não tem absolutamente nada. Nem cone, nem pirâmide, nem losango, não tem absolutamente nada. E inclusive perguntaram à época para o William Glaze, que pirâmide é essa? O próprio sujeito falou, o que pirâmide? Eu não sei de onde que eles tiraram isso. Ou seja, o que nós temos aqui no Brasil é simplesmente vamos dizer assim, uma verdade que é incontestável, porque hoje até na pedagogia essa pirâmide da aprendizagem ela é incontestável. Aqui ninguém discute, todo mundo acha que ela é verdadeira, que ela retrata de fato uma pesquisa científica. Nunca existiu nenhuma pesquisa, nunca existiram esses dados, nunca existiu absolutamente nenhuma pirâmide. É simplesmente uma mentira. Só que fantasma. Uma fantasia que criaram e que se atribuíram aqui no Brasil, principalmente ao William Glaze. E o máximo, na verdade, que se pode tirar de proveito disso, porque é uma mentira, se puder colocar aí na tela ela de novo coloridinho, é porque a pirâmide ela representa um contínuo, porque ela nem sentido faz. Veja, preste atenção. Aqui diz que se você ler, você vai aprender 10%. Se você, lá no final, se você ensinar os outros,
você vai aprender 95%. Poxa, mas como é que você pula do ler para o ensinar os outros? Se você está ensinando alguém, é porque você já perpassou por essas outras camadas. Não tem nem como você querer adquirir 95% de aprendizagem se você nem passou pelos outros. Por exemplo, hoje eu sou professor, né? Você também é professor. Por que hoje nós ensinamos? Porque nós já lemos, porque nós já escutamos, porque nós já praticamos. Ou seja, o máximo de proveito que a gente pode tirar disso aqui é porque ela representa um contínuo. Você começa aqui, vamos dizer, do ler e vai... Seria uma jornada. Uma da jornada aprendizagem. até você atingir lá o objetivo final, que seria, vamos dizer assim, a honra de poder ensinar alguém alguma coisa. Mas até porque, dentro do que a gente conversou no começo, porque, veja, a leitura, ela via de regra, claro que tem outras formas, mas ela é passiva. E o ensinar aos outros já é um bom exemplo de forma ativa, né? Sim. Então aí tem também essa questão, mas é claro que o que eles colocaram ali realmente... Assim, essa questão em si do método ativo de aprendizagem e passivo tem uma relação correta. Só que isso aqui é completamente uma mentira. Sim. Não existe esses dados, não existe uma hierarquia de aprendizagem, tipo, então praticar você vai aprender 80% Percentual não existe. em relação a 70%. Não existe nada. Isso é simplesmente Que é esse, cara? é uma mentira histórica que inventaram, não se sabe o porquê dessa mentira, os pesquisadores não conseguiram descobrir a fonte. E assim, é simplesmente uma... Né, assim, é uma aberração que Fake nós news temos que pegou. hoje. Literalmente, né, uma notícia falsa que foi reproduzida várias vezes. Todo mundo meio que fala alguma coisa a respeito dela. E aí vocês podem até, tanto quem está aqui tá assistindo a gente, quanto vocês dois, talvez vocês estejam se perguntando, mas será que, em remota hipótese, esses dados não têm um fundinho de verdade? Aí os pesquisadores falaram, vamos acabar logo com isso, vamos jogar, vamos enterrar de vez. Os pesquisadores foram lá e fizeram, vários pesquisadores foram e testaram isso aqui. Testaram essa pirâmide, o ato de ler, de praticar tal, para ver se chegavam nesses dados aqui. Todas as pesquisas feitas negaram esses dados. Ler não representa 10%, ver 30%, todas as pesquisas, por mais que seja uma mentira, os pesquisadores, inclusive sabendo que era uma mentira, eles ainda tentaram estudar a respeito e todas as pesquisas até hoje negaram esses dados aqui. Ou seja, é 100% fake news. Mais um mito. Mais um mito completamente sem sentido.